Mais uma vez, boas noites. Estamos iniciando o segundo bloco da nossa entrevista com a professora Edilza Fontes. Antes de passar a palavra à nossa convidada, quero dizer que esta entrevista, tanto o primeiro bloco quanto o segundo bloco, ficará disponível no IGTV de @Maia Historiador Entrevista. O primeiro bloco, inclusive, já está sendo disponibilizado pelo IGTV deste canal. Também quero convidar vocês, todos vocês, para estarem conosco na próxima quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, às 20 horas, neste canal, para participarmos juntos de nossa próxima live. Agora a professora Edilza continuará a nossa entrevista. Eu vou ver se a professora Edilza já vai estar aqui conosco, online, para que nós possamos... a professora Edilza já está aqui conosco. Vou adicionar a professora Edilza. Um momento, por favor. Professora Edilza, daqui a pouco vai aparecer a imagem e o áudio da professora Edilza para continuarmos a nossa entrevista. Oi, Edilza, está me ouvindo e me vendo? Tô vendo. Ótimo. Então, perfeito, professora Edilza. Bom, eu vou agora fazer algumas outras perguntas, né? Na graduação, você foi professora de várias gerações de alunos, embora não tenha sido minha professora, porque você saiu para fazer o mestrado, né? Quando eu fui fazer o curso de História do Brasil 3, Brasil Republicano, você foi para o mestrado. Mas me recordo que, sendo professora de História do Brasil 3, Brasil Republicano, o seu curso era muito elogiado pelos alunos, né? Fazia muita sensação o seu curso. E você havia introduzido no curso, no programa de História do Brasil Republicano, naquela época, o livro do Décio Sais, Formação do Estado Burguês no Brasil, né? Então, era uma das leituras que fazia. Então, na época, como você se definiria? Uma professora marxista autosseriana? Olha, Maia, eu não sabia que era, mas era, entendeu? Era, eram livros de autores marxistas que davam conta de parte da disciplina. Eu sempre gostei do Caio Prado Júnior, né? Então, sempre li Caio Prado Júnior. E depois, por causa do movimento, né? Então, a gente lia muito o marxismo. Eu li o Manifesto do Partido Comunista do Brasil, não foi em nenhuma disciplina. Eu li a partir do. Aliás, eu li o Manifesto do Partido Comunista do Brasil e o Carlinho Bolsonaro passou escondido, e eu li, e eu levei para minha casa, né? Meu pai, ele era do exército, né? Ele não gostou da minha entrada no movimento estudantil. Ele vivia brigando comigo. Ele foi mexer na minha coisa e achou o manifesto do Partido Comunista do Brasil. E ele veio reclamar, e eu fui reclamar, e eu peguei uma surra por causa do manifesto do Partido Comunista do Brasil. Uma senhora surra, meu pai, né? E nós já vivíamos brigando muito, porque ele queria que eu saísse, uma série de coisas. E por causa disso, depois eu saí da minha casa. Ainda estudante do curso de História, eu saí da minha casa, deixei ele ir embora, aí avisei minha mãe, que estava arrumando as minhas coisas, que eu ia me embora. Só que eu saí da minha casa, da minha mãe, do meu pai, para ir morar na casa da minha avó, que era 4 quarteirões depois. Fui morar com a minha avó, mas fui. Né? Minha mãe chorou muito, mas minha mãe também ainda é, né? Muito. Ela disse: Tu és a primeira filha que está saindo de casa sem ser casada. Eu espero que tu não volte com barriga para dentro de casa, que eu não vou te aceitar. Eu disse para ela: Não se preocupe, que eu não volto. E eu não voltei mesmo. Quando voltei, já voltei casada, já voltei, já tínhamos feito as pazes. Mas meu pai, quando ele morreu de AVC, né? Fulminante,
Ele morreu em setembro e eu colei grau em janeiro. E ele tinha comprado o meu vestido da colação, o meu anel, né? E ele não viu a minha colação. Eu não cheguei a fazer as pazes assim com ele, né? Mas ele já estava nos reaproximando. Mas eu saí muito porque nós discutíamos muito por causa da greve do ABC, as greves que o Lula começa a aparecer em 78, né, do novo sindicalismo, né? E meu pai era defensor da ditadura, né? Meu pai, ele foi para a guerrilha, né? Do lado das forças, né? Ele foi das forças legais, digamos assim, militares, né? E ele contava para a gente, né? Como é que eram os guerrilheiros, o pai, que a gente devia. E ele ficou muito, muito estressado, muito. Hoje eu penso assim, ele deve ter sofrido muito quando ele viu a filha dele metida nessa confusão, como ele dizia, né? E ele passou a querer ver tudo que chegava de casa. Uma vez, eu, representante do DCE, aí eu participava do consumo. E eu tinha um processo para dar um parecer e demorei a dar esse parecer. Foi um funcionário da universidade lá em casa. Meu pai ficou louco. Que processo que tu tem? Tu está respondendo? Eu digo, não, papai, eu não estou respondendo o processo. Eu vou dar o parecer no processo. Mas isso foi uma confusão muito, muito, muito. E eu enganava muito ele também. E eu, para poder viajar, para fazer as viagens representando o TCE, a Uni, para sair, né? Eu tinha que sair de casa, porque senão eu não ia conseguir. Ele não ia deixar. Também foi tudo isso, né? Aí eu aproveitei essa história do Manifesto do Partido Comunista do Brasil e a surra que ele me deu, porque eu peguei e resolvi discutir o manifesto com ele, não tinha condição. Aí foi isso. Mas não sei por que eu estou contando isso, mas tu me perguntaste o que mesmo para responder. Eu estava perguntando se quando você era professora já da universidade, você na Aí eu época voltei. era uma professora marxista althusseriana. Olha, eu digo que fui porque a formação que eu tive no movimento na esquerda, eu depois entrei num Partido Comunista do Brasil esquerda. Eu tenho que voltar para dizer isso. Com a volta, teve anistia e muita gente do Partido Comunista do Brasil voltou, porque teve a queda da Lapa, o Comitê Central foi trucidado e muitos foram para fora. E voltaram. Quando voltaram, então quiseram reorganizar o partido. Né? Quando eu entro no movimento estudantil, eu entro primeiro na Caminhando. A Caminhando era uma tendência do movimento estudantil que, na verdade, seguia as orientações do Partido Comunista do Brasil a nível nacional. Né? Assim como a Unidade na Luta seguia a orientação do antigo Partidão. Né? Assim como. E vários outros tinham os trotskistas. Eu não sabia disso, mas eu entrei na Caminhando. Quando eu fui presidente da CUE, eu só era da Caminhando. Né? Mas depois, o Partido Comunista do Brasil, esquerda, me fez contato comigo. Carlinhos Bolsão foi o primeiro a fazer contato. Eu entrei no Partido Comunista. Quando eu entrei no Partido Comunista do Brasil, esquerda, já eu entrei no racha, digamos assim. Estava tendo um racha. E o racha era por causa da guerrilha da Araguaia. Uma parte achava que tinha sido incorreto fazer a guerrilha, e outra parte achava que foi correto, que só perdeu porque os erros foram militares, não de concepção. E essa discussão levou até quase metade, quase o fim dos anos 80. E para entrar nessa discussão, eu tinha que ler muito. Né? Aí eu lia América Latina muito, eu lia movimentos sociais, eu li muito Revolução Russa, eu li muito Revolução Francesa, eu li muito Revolução dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos, Guerra de Secessão, essas coisas mais. Revolução Bolchevique,
Revolução de 1917 na Rússia, as coisas eu lia porque eu tinha que ler. Por exemplo, a questão da guerrilha do Araguaia era ler mal, né? Então, era ler a Revolução Chinesa, né? Tinha que ler muito Revolução Cubana, tantas coisas. Aí, quando eu faço o primeiro concurso sobre a América Latina, o ponto que caiu na prova escrita foi o imperialismo norte-americano na América Latina. Foi sopa no mel. Aí eu sentei e escrevi mais de 10 páginas mais. Tirei excelente. Também com um ponto desse, né? Parece que fizeram para mim. Eu fui muito feliz, porque todos os concursos que eu fiz, os pontos foram maravilhosos. Os outros de história moderna também. Parece que foi Revolução Industrial, alguma coisa assim. Edilson, Então, que é? vou te fazer outra pergunta. Sim. Já emendando aí. Marxista, eu lia Décio Sais, eu lia Jacob Gorender, Escravismo Colonial, eu dava no Brasil todo aquele maçaroca desse tamanho, né? Era. Vai. Brasil 1 é a história do Brasil colonial. Para as pessoas que não sabem, a história do Brasil 1 era a história do Brasil colonial. Inclusive, você conhecia o Jacob Gorender, você me contou uma vez que quando você decidiu fazer o mestrado na Unicamp... A Emília Viotti, a gente lia muito no curso, né? Todos os livros da Emília Viotti. A Emília Viotti era muito lida também. Eu me formei. Fala. Sim, fala. Agora, Edilson... O Jacob Gorender, que ia falar o que foi. Sim. Então, você resolveu... Eu vou fazer aqui a pergunta. Você resolveu, depois que já estava como professora na universidade, você foi da segunda geração de professores da universidade, segunda geração de professores de história da universidade, que saiu para fazer o mestrado, fazer a pós-graduação. Então, você saiu para fazer o mestrado na Unicamp. Então, eu quero que você comente conosco. Por que a Unicamp? Você pensou outras opções além da Unicamp? E quando você foi para a Unicamp, eu vou emendar outra pergunta, né? Porque quando você começa a responder, aí você vai falando. E na Unicamp, você conheceu a obra do historiador Eduardo Palme Thompson. É correto dizer que foi na Unicamp que você conheceu a obra do Thompson? E pode-se dizer que foi algo importante em sua formação intelectual? Sim, eu saí daqui. Por que eu fui para a Unicamp? Porque eu fiz um curso de especialização em ciência política, que era coordenado pela Ruth Bulamark, e um dos professores que ela trouxe foi o Marco Aurélio Garcia, que era da Unicamp, para dar uma disciplina para a gente, que era sobre os anos 30, as esquerdas no Brasil. E ele foi maravilhoso. E eu achei maravilhoso aquele homem, e a forma, pá. E ele me incentivou a ir para a Unicamp e prestar o mestrado. Olha só, eu tinha entrado em dezembro de 85 na universidade, em 88 eu já estou na Unicamp. Isso a Ruth também me ajudou muito, porque a Ruth achava que tinha que ir logo para se formar, não tinha que demorar. Ela, quando ela era chefe de departamento, quando a gente entrava, ela dava as 15, às 20 horas de pesquisa para a gente começar a pesquisar, para preparar, para apresentar o projeto, né? Isso ajudou muito também, né? Ela tinha essa noção de que precisava formar os professores. Não dava para entrar e passar anos para até fazer mestrado. Pá. E aí eu fui para a Unicamp com essa cabeça, com essa militância, né? E aí cheguei na Unicamp
virou toda a minha cabeça. Mas para virar a minha cabeça demorou muito. Porque aí eu fui ter aula com Silvia Lara, com Sidney Chalub, com Michael Hall, com Cláudio Batalha, com Dedeca, com Bob, que foi teu orientador, com Bob Slane, né? E eles criticavam muito. Era os anos 80, né? Ia ter o centenário da abolição, né? E a Unicamp era referência nacional, se tornou referência nacional em estudos de abolição, né? Os embates a nível nacional, né? Porque o pessoal criticava até a Emília Viotti. Teve um debate da Emília Viotti com a Silvia Lara numa das ampus que ficou famoso, estampava na Folha de São Paulo, né? E o pessoal também criticava o Jacó Gorender, o escravismo colonial. E aí eles batiam no Jacó, só que eu tinha lido todo o Jacó, aquele livrão. Eu discutia aquilo. E o Jacó Gorender também tinha vindo em Belém, foi trazido pela DUFA, e conversou comigo, né? Até eu disse para ele, eu vou para a Unicamp fazer mestrado, professor, vou manter o contato. Ele virou para mim e disse, eles vão virar a sua cabeça. Eu disse que nada, não, vão, e viraram mesmo. Aí, por quê? Porque era uma outra discussão, né? Era a discussão do que era o marxismo estruturalista, o autosseba, e aí eu estudei aquilo muito. Então, eu estudei muito Tom para entender, não só para entender, mas para. Na verdade, quando comecei a ler Thompson, eu tentei pensar em me contrapor, né? Mas ele me convenceu. Ele é maravilhoso. A história vista de baixo, os ingleses, né? E você entender como é que aquele grupo de historiadores se forma, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, como eles dividem, né? Você vai estudar o século tal, século XIX é o Hobsbawm, século XVIII é o Thompson, aí vem o Christoph Hill, que é toda uma referência, né? E o debate com Althusser, com estruturalismo, com artista estruturalista, né? E a miséria da teoria do Thompson, aquele livro é maravilhoso, né? E aí mudou a minha cabeça. E é pelo Thompson também um outro livro muito importante, Senhores e Caçadores, né? Que faz uma discussão de história com direito, né? Tanto que a minha dissertação de mestrado é uma relação de direito trabalhista, né? É muito também pautada em Senhores e Caçadores, que é um livro maravilhoso, né? Que o Thompson escreve para demonstrar que o século XVIII na Inglaterra não foi um século harmônico, como a historiografia dizia, ou seja, que a introdução do capitalismo na Inglaterra teve conflito, sim, né? Que o cercamento das terras não foi algo harmonioso, né? Tanto que foi preciso fazer uma lei, que é a lei negra, né? Porque para penalizar aqueles camponeses que se recusavam a obedecer o cercamento e invadir os cercamentos, porque eles precisavam cortar, eles precisavam tirar lenha para sobreviver. Então, ele vai cortar o saco para sobreviver, que dá no cercamento, também que vai dar muitos conflitos com assassinato nas fazendas, né? Muito logo também morreu. Então, ele vai mostrar que o século XVIII, quer dizer, o processo de apropriação das terras coletivas, né, pela elite inglesa, pelas famílias, né, não foi um processo harmônico. Então, ele está dizendo isso para nós. Né? Então, ele dá uma outra visão para a história da Inglaterra. Né? E depois ele entra na discussão da formação da classe operária inglesa, né? Que diz, olha, ela não vai se formar, ela está se formando, né? E quando chega em 1940, né, no movimento ludista, para bem dizer, está formada, mas ela está formada por outros caminhos, né?
tem um capítulo na formação da classe operária inglesa que no Brasil foi editado 3 volumes, no segundo volume, que chama O Poder Transformador da Cruz. Uma coisa maravilhosa. O poder, quem está nos ouvindo, o poder transformador da cruz. Ele vai mostrar as várias igrejas, as várias seitas religiosas que existiam na Inglaterra e como elas ajudaram na formação da classe operária inglesa. Porque eles frequentavam a igreja, estava aberta, né? E como a exigência de falar nas igrejas, né? E como isso formou grandes oradores depois no movimento operário inglês. E de como a concepção de que nas igrejas que existiam na Inglaterra, de cunhos presbiterianos, né, adventistas, elas elegiam o seu bispo, elegiam o seu pastor, né, exigiam prestação de conta, como isso foi muito importante depois da formação das organizações sindicais dos trabalhadores, né? Ele percebe essa contribuição, essa tradição, como a questão de romper com o Papa, né, a Igreja Anglicana, como isso também é importante para discutir a questão da autoridade e de não obedecer quando essa autoridade emana coisas que você não concorda, né? A possibilidade digamos assim, de dizer não, e como isso foi importante na formação do movimento operário inglês. Aí o terceiro volume da formação da classe operária, ele tinha um problema que é muito importante, demonstrar que uma coisa incomodava o grupo dos historiadores ingleses, é que parecia que os trabalhadores não tinham participado da história. Aí o Thompson estou falando do Thompson, mas eles todos, vai dizer, não, olha, o Estado liberal que se implantou na Inglaterra e que hoje é referência, ele também, a forma como ele se implantou, tem a contribuição do movimento operário, dos trabalhadores, porque ele vai demonstrar quem foi que lutou pela liberdade de imprensa. Está lá na formação, no terceiro volume. Né? Quem foi que lutou para ampliar assistência social, que não estava na proposta antes, né? Assistência social não é essa que nós temos hoje. Quem foi que lutou pelo direito de greve? Foram os trabalhadores. Né? Quem é que luta por jornada de trabalho? É o movimento operário. Então, ele vai mostrar, ele escreve para mostrar para os ingleses, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que a democracia que tanto se defendeu, a democracia que se constituiu enquanto liberal, mas esse Estado liberal, ele toma uma feição de assistência social, de auxílio aos pobres, que depois vai ter o Estado do bem-estar social. Isso é uma luta por dentro desse Estado burguês, mas que foi levado pela classe operária. E a classe operária tem muito a ver com isso. Aí vai demonstrando todas as lutas, né, de tabelamento de preço, por isso a questão dos motins. Então, é uma coisa que é muito... e que dá para a gente pensar, né, de como a República se implantou no Brasil também. Mudou minha cabeça, né? E a minha vida na Unicamp foi muito boa, maravilhosa. Conheci vários amigos, fiquei conhecida, voltei para Belém, consegui convencer a Naná para ir comigo fazer o doutorado, levei o Aldri junto para o mestrado. Antes deles dois foi o Alves também fazendo a Unicamp, né? Depois foi Naná e Aldrin fazer, Naná já fazendo doutorado, Aldrin fazendo mestrado. Depois foi você e Décio fazer o mestrado, né? Com isso, deixa eu só fechar, né? Eu tenho que contar isso. Um dia eu ainda vou registrar isso. Aí quando eu voltei,
assumi assumi a chefia do departamento, isso já nos anos 90, né? E aí eu tinha uma coisa, nós tínhamos que dar um jeito naquele departamento, nós tínhamos que nos formar. Porque se nós queríamos, e isso é uma construção coletiva, se nós queríamos ter o nosso mestrado, nós tínhamos que resolver o problema da formação. E aí, Maia, está lá nas atas. Eu propus o seguinte: nós chamamos professores visitantes e liberamos nossos professores. Nossos primeiros professores visitantes, veio o Peri, veio um americano, eu estou até esquecendo o nome dele. Michael. Michael, né? Michael. É. E veio o Flávio Gomes, né? Nós articulamos com a reitoria para eles virem como professores visitantes. O Flávio, quando veio, não tinha nem doutorado, mas tinha uma dissertação de mestrado premiada, né? O Peri também estava terminando o doutorado, eu acho que o Michael também. E eu lembro que eu tive que enfrentar uma assembleia geral dos alunos, porque os alunos não queriam ter aula com pessoas que não queriam mais, ninguém queria ter aula com ninguém que não tivesse mestrado. Eu tive que prometer na assembleia que eu, Naná e Aldris iríamos sair, mas que os 3 que vinham tinham mestrado. E depois eu fiquei correndo doida, meu Deus, quem são esses 3? E depois veio Magda, depois veio o Henrique, né? E depois veio o Leonardo, para você poder sair. E o Décio, aí a gente foi se formando, foi voltando. Depois veio o Rafael. Quem mais? Rafael. Aí Peri fez concurso. E assim, nesse esquema de veio um menino, o do Rio de Janeiro. Veio o Eugênio, veio a Cláudia. Veio o Eugênio, veio a Cláudia. Tudo isso resultado dessa ida para Campinas, da articulação que a gente fez lá. Claro que a ideia, eu digo, quem teve fui eu, mas o Aldre ajudou muito no convencimento, a Naná, a gente fazia jantares para isso. Mano, foi muito jantar, sabe? Foi muito pato no tucu, muita maniçoba, era uma festa, era uma festa. E com essa estratégia nós conseguimos, no fim dos anos 90, né? Nós temos todo o nosso departamento, bem dizer, qualificado e formado. A última qualificação para o nosso pessoal foi o doutorado com a PUC. Com a PUC. Com a PUC. Fechou, né? Mas isso já depois, né? Mas com isso, nós tivemos também um dia desse o Hernani estava falando, Edilza, vocês tiveram muita sorte, o pessoal que vocês trouxeram, muitos ficaram, mas na filosofia o pessoal quer ir embora, não fica, né? A gente teve muita sorte, porque com isso ganhamos professores assim, maravilhosos, como a Magda, o próprio Rafael, né? O Peri, ficaram, se apaixonaram, casaram. E com isso a gente teve condições de fazer o nosso mestrado, né? Aprovado, eu acho. Edilson, tá me escutando? Estou. Foi em 2004. Tô. Olha, Edilson, no mestrado você estudou o tema dos trabalhadores padeiros, a indústria da panificação em Belém, no meados do século XX. No doutorado, você já foi na Unicamp, aí você mudou, né? O doutorado você passou a fazer com o Michael Hall, como orientador. Você já foi estudar os imigrantes portugueses em Belém, no final do século XIX, início do XX. Conta para nós como foi esse percurso, essa mudança aí de objeto de investigação.
Olha, quando eu fui para a Unicamp, quando eu cheguei lá, essa discussão muito de escravidão, eu não era da escravidão, mas eu vivia metida na reunião de pesquisa da escravidão. Tanto que eu tenho um bocado de livro da escravidão, sei muito dos debates da escravidão. Porque na Unicamp tinham vários grupos de pesquisa. O meu grupo era processo de trabalho e movimentos sociais. Por isso que a minha dissertação de mestrado, que eu acho, modesta parte, muito boa, para mim é o melhor livro que eu escrevi até hoje, é, é sobre processo de trabalho, ou seja, a mudança de uma profissão que era artesanal, a introdução das máquinas na padaria, e como é que dá, ou seja, existe uma história do trabalho, né? Existe e você pode debater conceitos como alienação, exploração da força de trabalho, luta de classes, vivenciando. Como é que isso se dá no chão da fábrica, no chão da padaria, né? Como é que é essa extorsão da mais-valia? O que que ela reflete, por exemplo, no corpo do trabalhador, nas doenças, pá. Mas eu já fiz uma live sobre isso, né, Mário? Sim. Então, uma primeira discussão, e aí eu acho que é inovador, porque eu faço uma discussão sobre a história da alimentação, que é uma das primeiras. Não digo que é a primeira, porque a dissertação de mestrado, se eu não me engano, da Exilda, é sobre a indústria do café. Muito boa também. Mas com essa discussão, assim, processo de trabalho, eu acho que a minha é uma das primeiras, né? E é uma discussão também que relaciona história e direito. Eu estou falando da legislação trabalhista, da justiça do trabalho. Por isso que é uma discussão que eu me apoio muito nos senhores e caçadores, porque senhores e caçadores, que eu estava falando do Thompson, ele ele vai dizer, olha, como foi a lei foi usada, a lei negra, né? Ela foi usada, ela foi criada porque havia uma revolta com a expropriação coletiva da terra na Inglaterra. Então, ele faz essa relação direito e como o direito também pode ser percebido a partir desses conflitos históricos, que as leis surgem também para isso. Tá? E eu queria discutir isso, quer dizer, a implantação da justiça do trabalho, a legislação trabalhista, como os professores vivenciaram essa questão. Depois, aconteceu muita coisa nos anos 90. Eu separei, a minha separação foi uma confusão na minha cabeça. Digo para vocês, meus amigos, eu me considero uma pessoa forte. Mas a primeira vez que eu tive uma depressão, que durou 6 meses, foi quando eu era presidente da Fumbel, que tu era lá meu assessor, né, mas a minha separação. A minha separação, assim, quase, quase, quase acaba com a minha carreira, porque eu levei muito tempo para me recompor, eu levei muito tempo para defender a minha tese de doutorado, né? E por que essa tese eu vou para os portugueses? Porque é o seguinte, quando eu faço a dissertação de mestrado, que é lá nos anos 40, todos, eu ficava querendo saber o que tinha sido antes. Aí eu percebi que nós não temos, naquele tempo nós não tínhamos, nenhuma discussão sobre o movimento anarquista, sobre o movimento dos trabalhadores, do início do século em Belém, quando a tal da Belle Époque traz muita gente, né? E tinha muitos trabalhos da Belle Époque, da URSS, em Belém, tá? Mas muito pouco sobre os trabalhadores. E aí eu disse, não, vou estudar isso. Hoje eu acho que eu errei, porque, na verdade, eu devia ter avançado. Eu devia ter ido lá para a ditadura, que era o que eu queria. Né? Eu disse, depois eu vou para a ditadura. Quer dizer, eu levei muito tempo para entrar naquilo que eu queria, que é a ditadura. Estudar a ditadura na Amazônia. E aí eu recuei, né? Mas também eu acho que é uma tese
apanhei muito na banca, mas eu conversei com a Cristina, eu acho que é uma boa tese, dá para ler, né? Mas também é uma tese que discute a imigração portuguesa no Pará no início, em Belém, principalmente no início do século, e também faltava, né? E, num certo sentido, ela é inovadora também porque ela trabalha com uma documentação do consulado português que ninguém tinha, que são as cartas, né? Que são os registros dos portugueses que ninguém tinha também feito. Aí dá um perfil legal de quem eram esses portugueses, onde eles moravam, onde eles trabalhavam, quais eram os conflitos que eles tinham no trabalho. Foi isso. E então, o que mais quer? É isso. Por que eu voltei? Eu voltei porque eu queria estudar o movimento anarquista. Eu me incomodava que tudo que eu lia de movimento anarquista só era italiano, era para São Paulo, ou era os alemães, ou era lá no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro. Eu dizia, mas eu que juntou tanta gente, será que não tinha ninguém questionando isso lá, né? Eu digo, não, tem que ter. Aí eu fui atrás disso. Eu Encontrou? Encontrei, tem um capítulo lá só das greves, das manifestações, né? Aí é que eu fui entender por que na historiografia tradicional aparecia quem expulsou o Lemos foi uns trabalhadores portugueses do porto, estivadores, que eles eram todos broncos, burros, né? E quem fez o levante, expulsou o Lemos, né? É porque... Olha, a Clina entrou. Clina, é porque eles eram portugueses que foram iludidos pelos lauristas. Quem pensava assim, a historiografia que pensava assim, dizia o seguinte: os trabalhadores foram manipulados, eles não pensam, eles não tinham lógica. Né? Mas estava comprovado que a grande maioria dos presos e dos processados depois eram trabalhadores sim, ambulantes do porto e grande parte de portugueses. Eu fui investigar por que eles tinham tanta raiva do Lemos, mano. Eu só pude entender isso depois de estudar a legislação do Lemos no Código de Postura, né? E os bichinhos, quando ele inaugura a Praça da República, inaugura a Praça da Campo, ninguém podia vender nem o caldo de cana, né? E nem o pastel. Tem lá um bocado de ambulante sendo preso, né? Quando inaugura lá o mercado, né, de ferro, né, que dá para a concessão para o Bolonha, né? Quer dizer, o Rapa, que a gente chamaria Rapa, a repressão em cima dos trabalhadores ambulantes era muito pesada, né? Aí é que eu vou entender, quer dizer, o rancor que foi se formando, né? Porque você embeleza a cidade, você higieniza a cidade, mas você também disciplina quem é que pode, principalmente, vender naquele espaço. Né? E tem uma legislação pesada sobre isso. O Código de Postura tem um artigo lá que eu acho que é o artigo 10, que diz que é proibido o intrudo dançar o carnaval. Tem uma disciplina pesada sobre o carnaval, tá? Então, para as classes mais populares, digamos assim, era muito pesado viver com toda essa legislação. Não sei se Naná vai concordar comigo, mas Edilza. Eu achei isso muito perverso. Sim. Edilza, eu gosto particularmente dos títulos dos seus trabalhos. Eu acho que os seus trabalhos têm, de um modo geral, bons títulos. Então, me diz, você tem algum método ou ritual de pesquisa e de escrita? Como você escreve? Eu escrevo assim.
ou para fazer um artigo, ou para fazer eu tenho um problema, aí eu vou ler quem já escreveu sobre aquele período, sobre aquela instituição, por exemplo. Agora, eu acho que foi criada uma memória em relação à universidade, né, que silenciou as violações dos direitos humanos. Vou te dar um exemplo. Todo mundo que fala da universidade, a memória que foi criada sobre a criação do campus universitário do Guamá é uma exaltação ao Silveira Neto, né? Tanto que ele, né? Mas eu acho que com isso foi sufocado muita coisa, muita violação dos direitos humanos que ocorreu nos anos 60 na universidade. Só falar só dos anos 60. Então eu estou investigando isso. Já publiquei vários artigos, mas estou fechando, né? Quero demonstrar que houve, então, um processo de silenciamento. Houve a produção de um silêncio. Tá? Armando Mendes não fala nisso. O próprio professor Alcir Meira não fala nisso. Nos depoimentos do próprio Silveira Neto, ele diz, não, nunca sofri nada, nunca fui incomodado. Na única entrevista que deu, não fui incomodado, nunca me como. A universidade, mesmo com a aposentadoria do Rui Barata, a aposentadoria do Sampaio, a aposentadoria do Montenegro, mesmo com a instalação das comissões parlamentares, mesmo com aluno jubilado, mesmo com a implantação da ASE na universidade em 79, mesmo com as ocupações que ocorreram das faculdades, né? Quando o Costa e Silva está aqui, tem ocupação das faculdades, né? Nunca, né? Então, eu acho que essa história, sabe, rica que a universidade tem, ela não foi visibilizada. Mas ela existiu, ela está nos jornais, ela está nos processos, ela está nos relatórios do SNI, né? A gente vê lá o SNI dizendo não contrate o professor Heraldo Maués. O Heraldo só vai ser contratado depois do terceiro concurso. E ele vai ser contratado pelo Aloysio Chaves, mas pelo Silveira Neto, não. Como o Parloureiro não contrata. Como a aposentadoria do Rui Barata, é um absurdo, ele fica sem nada. Tem um processo lá da esposa dele, da doutora Norma, né, que ela diz que, pelo menos, ele tinha que receber 20% do salário para manter a família. Tem lá um processo. Né? Tem um processo de aposentadoria do professor Sampaio, que era o nosso diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Tem o processo de aposentadoria do Montenegro, que era deputado federal, porque não quis votar na cassação, né, daquele deputado federal que deu na cassação e a implantação do SNI, né? E depois ele foi demitido do BADA, foi demitido da universidade, né? E outras coisas que foram feitas, né? Os professores, para serem contratados pela universidade, o reitor tinha que mandar dizer para o SNI e perguntar ao SNI se tinha alguma coisa contra. Aí o SNI dizia, pode contratar e não pode contratar. Muitas vezes ele dizia, não contrata, e aí algum reitor, por exemplo, Silveira Neto, aceitou muito mais do que o Aloysio, né? Mas isso continuou. E várias coisas que foram acontecendo, né? E não é só nos anos 60, mas nos anos 70 também. Mas só para falar nos 60. E eu produzi um artigo, né? Não está publicado, mas demonstrando que a construção do campus da UFPA
em 68, aqui, agosto de 68, faz parte do projeto da Operação Amazônia. Quer dizer, a universidade tinha um papel dentro da Operação Amazônia que foi pensada no governo Castelo Branco, que é de 66. Aí você vai ver, mexer nos documentos da Operação Amazônia, qual era o papel da universidade dentro da Operação Amazônia. Assim como tinha um papel do BAD, tinha um papel da Sudã, né? Quer dizer, fazia parte de todo um planejamento, né? E que demonstrava que tipo de universidade queria, né? Bem, então, tu me perguntaste como é que tu produz? Então, primeiro tem que ter um problema, né? Um problema que me inquieta. E aí eu começo a ler quem já escreveu sobre o assunto. Estou agora lendo Armando Mendes, todo mundo que escreveu sobre universidade, lendo jornais de época. Aí eu leio para ver, não, e esse problema que eu formulei, ele existe mesmo ou ele é uma coisa só da minha cabeça, digamos assim? Ele é um problema para ser investigado? Ele pode ter sustentabilidade documental? O que é sustentabilidade documental? Eu posso achar uma resposta com base em documentação? Bem, achei. Então, primeiro faço uma varrida. Primeiro tem um problema, assim que eu faço. Depois eu dou uma varrida em quem estudou no assunto, ou localmente ou nacionalmente. Tá? Não. Ou localmente ou nacionalmente. E depois, né, eu faço assim. Então, tá, quem escreveu sobre o assunto está falando isso, né? Mas respondeu ao problema, ou isso que eu estou pensando, alguém já escreveu. Aí, quando não escreveu, tá, então eu posso continuar a minha pesquisa. Aí eu vou para a documentação. Aí eu pergunto, que tipo de documentação eu tenho que pesquisar para responder a esse problema? No caso aqui da universidade, eu fui para o arquivo central da universidade para ver a correspondência entre os reitores e os governos militares, no MEC. Eu fui para os dossiês do SNI, clicando, Rui Barata, clicando, né, todo mundo da universidade que foi processado, investigado, para ver o olhar, né, do regime sobre nossos professores e como ele via também a própria universidade. Eu fui para os jornais, né? E, por último, eu fui para as memórias, porque eu sou uma historiadora do tempo presente que uma das características é trabalhar com memória. Qual a memória que eles têm disso? Né? Então, isso é a documentação. Então, depois que você ler toda a documentação, aí agora está na hora de você sentar e escrever. Aí esse é um momento crucial. Eu sempre faço um roteiro. Eu vou escrever, eu vou escrever, então, sobre esse assunto, eu começo por onde? Aí eu faço um roteirinho, porque eu já li a historiografia, já sei a documentação que eu tenho, aí vou encaixando os historiadores em cada... É um roteiro temático, em cada subtemas, né? Aí escrevo. Depois leio de novo, sempre dou para algum aluno meu ler. Eu pergunto, está inteligível? Tu está entendendo? É assim que eu faço. Ok, Edilza. Faltam 10 minutos para encerrar, né? Passa rápido. Então, agora chegou o momento em que eu gosto de fazer algumas perguntas com alguma adaptação do questionário respondido por Proust, utilizado por Bernard Pivot e também por James Lipton. São perguntas breves com respostas diretas, breves. Não precisa explicar as respostas. São perguntas diretas com respostas breves, até por conta do nosso tempo. Qual sua palavra preferida?
Amor. A palavra que menos gosta. Ditadura. Que som ou barulho que gosta. Música, samba, choro. O som ou barulho que menos gosta ou detesta. Tiro. Qual o seu palavrão predileto? Puta que pariu. O que a deixa, o que a deixa animada? Ai, o que me deixa animada? Dançar. Festa, O que, festa. o que a repugna? Traição. Qual a profissão que gostaria de exercer se não fosse professora e historiadora? Advogada. Qual a profissão que não gostaria de exercer jamais? Bancária. Se você pudesse reencontrar alguém que já partiu, quem seria e o que lhe diria? Minha avó, que eu diria para ela, perdão, eu deixei ela muito só nos últimos anos da vida dela. Ok. Professora Edilza, antes que eu encerre, eu peço suas palavras finais, caso queira, para depois eu fazer o encerramento. Breves palavras finais. Olha, eu quero dizer, eu não sei qual é o público que está assistindo, mas eu acho que são nossos alunos, nossos colegas de historiadores. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, que eu acertei na profissão que eu escolhi para mim. Quero dizer que eu penso muito na morte e acho que a gente não morre se a gente conseguir ficar na memória de muita gente por muito tempo. Marx é imortal, né? Thompson é imortal, porque a gente está lendo, tá, né? Então, eu acho que a imortalidade é uma coisa que depende de nós, né? Num certo sentido, a gente produz a nossa imortalidade por vários caminhos, pelos sentimentos que a gente estabelece com nossos familiares, com nossos amigos, mas também com o que a gente pode fazer em relação à nossa profissão. Alguém que nunca me conheceu, nunca teve relação nenhuma com você, mas já vai estar lendo seu livro. Eu tenho pensado muito nisso e tenho começado a me dedicar mais. Eu quero ser uma historiadora muito unida dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, no fim do século XX, aqui no Pará. Eu botei isso como um desafio, né? Espero viver por muito tempo ainda. Né? Minha mãe está com 90, minha avó morreu com mais de 100, para que eu deixe essa produção, para que eu deixe o meu legado. Eu acho que o meu legado vai ser isso, né? E eu espero que ele seja realmente um legado, né? Que as pessoas leiam, né? E que gostem do que leiam. É isso. Professora Edilza, os nossos 2 blocos de entrevista, cada um por 60 minutos, voaram no tempo. Que a nossa conversa foi muito boa. Uma galinha caipira especialmente para ela. É verdade. Ela É verdade, a Nanu está aí lembrando. Então, professora Edilza, nós vamos... nós já temos o nosso tempo está para que nós não tenhamos um encerramento involuntário, nos deixando aqui sem encerrar o programa. O nosso tempo, então, nós vamos... Não deu tempo de fazer a pergunta que tinha aí da plateia, mas depois a gente vê isso. Agora... Para mim, ei, Maia, tu manda que eu mando, eu falo depois para ti. Então, amigos e amigas, deixa eu encerrar, Edilza, senão cai. Amigos e amigas
Argonautas, por hoje é só. Deixo vocês na companhia hoje das palavras de Angela Davis. Abre aspas. A política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. Fecha aspas. Deixando vocês, então, na companhia das palavras de Angela Davis, agradeço a todos vocês que nos assistiram e agradeço principalmente à professora Edilza Fontes, nossa convidada de hoje. Boas noites, tudo de bom e de bem, e até a próxima quinta-feira. Maria Exilda, um beijão! Ah, eu gostei muito, mas é muito pouco tempo, ficou tanta coisa. Não falei da nossa vida em São Paulo. Ai, não falei de tanta coisa, Maia, que passou. Vamos fazer outra live em qualquer momento para falar mais. Mas foram 2 horas, hein? Estou só esperando cair aqui. A gente está aproveitando esse minutinho final, esperando só cair aqui o tempo, porque já estamos chegando ao final. A France. Ai, pessoal, eu não sei, porque eu falo, eu não consigo. Agora, Naná de novo, né? Diz que ainda bem, não sei o que a Naná está dizendo ainda bem. Martelo Lobato. Aí tem que ter outro bloco, o Martelo está dizendo. Né? Daqui a pouco está caindo aqui, né? Então tá, Edilza, eu vou te desconectar, a gente já vai estar encerrando, tá bom? E mais uma vez eu te agradeço muito por essa noite de hoje. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui de novo no canal @Maia Historiador Entrevista com a nossa próxima live. Fiquem atentos. Quem é na quinta-feira, Maia? Quem é na quinta-feira? Já está confirmado a nossa convidada da próxima quinta-feira, mas fiquem atentos que a partir de amanhã vamos divulgar, né? A gente vamos manter um suspense, né? A partir de amanhã vamos começar a divulgação, né, da nossa próxima convidada, que que acredito todos vão gostar também de conversar muito. Nossa vida em São Paulo. Ai, é maravilhosa. Vamos ter um outro momento para isso. A Naná está dizendo aqui que não falou da nossa vida em São Paulo. Falou um pouquinho, mas precisava falar mais. Então tá, Edilson, eu vou desconectando aqui. Um beijo para ti e obrigado. Obrigada.